Olá pessoal, a receita de hoje dos sabores da colônia é bem tradicional da colônia realmente, que é o bolo de cenoura. Nós vamos começar ele já direto aqui no liquidificador. Acredito que muitos já saibam fazer, mas assim, é uma tradição na colônia, né? E quem não sabe vai ficar aprendendo agora. Então a gente já quebra os ovos aqui no liquidificador direto, são 3 ovos. A diferença dá nessa receita quando a gente utiliza uns ovos maior, que ela fica mais molhadinha, e esses ovos de casa que são sempre um pouquinho menor. O ovo caipira é um pouquinho menor. A gente quebra os 3 ovos ali, adiciona um pouquinho mais de meia xícara. Não chega bem a 3/4 de xícara de óleo, sempre os molhados primeiro para facilitar agora para bater. Aqui eu estou utilizando 3 cenouras pequenas. Se a cenoura for um pouquinho maior, pode ser 2 cenouras médias, que aí não tem perigo. Aqui eu vou cortar de rodelinhas já direto no liquidificador. Então, finalizando as 3 cenouras, e vou adicionar 2 xícaras de açúcar também aqui na nossa receita. Prontinho. Adicionado aqui, vamos bater. Vamos ao barulhinho então. Batendo 3 minutinhos no liquidificador. Às vezes pode acontecer de ficar algum pedacinho de cenoura mais inteirinho, mas a gente tira. Coloca essa misturinha numa vasilha. Ó, aqui realmente ficou um pedacinho de cenoura mais inteirinho, mas a gente tira esse pedacinho. Adicionamos a misturinha aqui na vasilha. Poderia ter batido um pouquinho mais, que teria terminado esse pedacinho da cenoura, mas não tem problema nenhum. Aqui então, o correto seria peneirar essa farinha, mas eu já vou usar direto na nossa misturinha. Em torno de 3 xícaras de farinha. Vamos colocar as 2 primeiras e vamos mexendo. Esse é um dos bolos mais rápidos, práticos de fazer, porque bateu no liquidificador, misturou a farinha, não tem erro. E fica super saboroso, além de ser uma receita super tradicional. Aqui eu vou adicionar mais meia xícara, então ao todo 2,5 xícaras de farinha nós estamos utilizando aqui na nossa receita. Como eu havia falado antes, tudo depende muito do tamanho do ovo, para saber se a gente vai colocar de 2,5 a 3 xícaras de farinha. Já vamos acrescentar aqui 2 colheres de sobremesa de fermento para bolo e é só mexer para nós finalizar. Bem rapidinho. Acredito que em torno de 10 minutinhos nós já estamos com a massa do nosso bolo prontinha. E ela fica realmente assim, até parece meia grossinha, né? Mas é a consistência que ela fica. Ela fica bem espumadinha depois. Aqui eu peguei 2 formas redondinhas para untar, untei. Eu vou dividir essa mistura em 2 formas para que não fique muito abarrotado numa só. Então, e já vou acrescentar a nossa misturinha direto na forma. Ela parece bem grossinha, bem espessa, mas ela fica bem fofinha, bem boa a massa depois, no finalmente. Prontinho. Massa na forma, só ir pro forno agora então. Forno pré-aquecido a 180 graus, em torno de 25 minutos. Olá pessoal, nós estamos aqui apresentando para vocês os produtos da Pomerano Alimentos. Nós temos doce de leite, requeijão, nata, o queijo mozzarella fatiado, nós temos o queijo Gouda, o queijo colonial também, e aqui nós temos o leite da Pomerano, que vem com a caixinha assim, com a tampa rosca, que facilita bastante na hora de usar, o leite em pó, bebida láctea, e também temos os queijos numa fração menor, que vem fatias soltas, que facilita muito no dia a dia. Quem não provou, vale a pena provar, né? E você encontra nos melhores comércios próximo a você, e também tem um ponto de venda na Boa Vista, próximo à indústria. Passado aqui, eu tirei o meu bolo com 25 minutos exatos. Esse daqui eu já desenformei. Esse daqui eu deixei aqui, ó, para tirar junto com vocês, porque ó, sai
maciçamente, ó. É um bolo que tem uma massinha muito boa e tem um rendimento ótimo. São 2 bolos assim, de um tamanho super bom. Então a gente vai colocar, neste um aqui eu vou colocar a cobertura tradicional de chocolate, que eu fiz uma caldinha de chocolate, né, que é a tradicional do bolo de cenoura, com uma xícara de leite, uma xícara de achocolatado e uma colher de margarina. Mistura tudo 5 minutos, de 5 a 10 minutos no fogo, e já vira uma calda assim, vai ficar super bonita. Para entrar mais no meio do bolo, seria interessante a gente cortar em fatias, mas aí não fica tão fácil de levar quando a gente quer levar de um lugar para o outro. Então eu deixei nosso bolo inteiro e vou colocar a cobertura só por cima. É um bolo tradicional que remete, acredito que à infância de muitos, né? Porque é um bolo assim, do tempo lá, a minha avó fazia, né? A minha mãe, é uma coisa, acredito que tradicional em tudo quanto é lugar. E muita gente também deve ter sido um dos primeiros bolos que se aprendeu a fazer. Porque é fácil, é muito fácil. Vocês viram, batemos no liquidificador, 1, 2, 3. Dentro de meia hora, mais ou menos, meia hora, 40 minutos, nós temos um bolo com café super bom. Este daqui eu vou colocar direto o nosso doce de leite da Pomerano. Que olha, casa super bem. Vai ficar uma delícia, um espetáculo. Eu vou fazer uma cobertura também muito boa aqui, para ficar bonito igual o outro. Aqui nós poderíamos utilizar algum confeito para destacar bem, né? Mas já tá bem bacana. Bolos recheados, vou cortar aqui para nós tirarmos uma fatia. Vejam só, gente, que delícia. Vocês veem aqui, o bolo tá super fofinho, né? E é uma ótima pedida, tanto pro café, quanto para uma lembrancinha, um presente, um agrado para alguém, né? Essa é mais uma receita dos sabores da colônia e até a próxima semana.